Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 150, Aguilhões, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus, Atos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta, são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo, a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida. Situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, com o capítulo Aguilhões, dado por Emmanuel, e ele utiliza esta passagem evangélica que foi dita por Jesus, que diz: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. A palavra recalcitrar significa desobedecer. A palavra aguilhão significa espora, quando relacionado com um instrumento para estimular os animais. Normalmente era utilizado para os cavalos. Então nós percebemos que aqui ele não tem esse sentido
de animais, porque nós não somos animais. Mas ele tem o sentido de estímulo, incentivo. Desta feita, ele está dizendo para nós que é duro, ou seja, é difícil para ti recalcitrar, ou seja, você desobedecer. Então, se você desobedecer contra o aguilhão, isto é, contra esse estímulo. Veja bem que Jesus está falando aguilhão no sentido de estimular, não no sentido da espora que era utilizada. E continua dizendo que o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. E é verdade. Na nossa vida, nós não sabemos no dia de amanhã o que vai acontecer conosco, que pode vir diversas opções de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Ou seja, se não houvesse os aguilhões, nós não estaríamos enxergando a porta redentora. Redentora, que significa salvadora, libertadora. Diz então que é preciso dos aguilhões para que nós possamos nos salvar e nos libertar. Nesta outra parte, ele diz: entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Ele está dizendo aqui que Deus entrega aos seus filhos a criação inteira, para que todos nós possamos participar. Ele diz que reparte com todos os tesouros do seu amor infinito. Isto é, ele nos vê da mesma forma. Ele não tem preferência por um ou para o outro, como muitas pessoas ainda acreditam que um está sendo beneficiado mais do que o outro. E ele nos estimula a nos elevarem, ou seja, para que nós possamos crescer, para que nós possamos, então, ter uma libertação. Ele diz, entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem. Aperceber significa perceber, é a mesma coisa. Então, não percebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Ele está dizendo que, muitas vezes, em círculos aqui na Terra, em todos os mundos que estão nesse nível da nossa Terra, as criaturas não percebem que aqueles aguilhões, aqueles estímulos, são para ele evoluir, para ele não ficar na mesmice, porque tudo está em evolução, a natureza está evoluindo dia após dia. E nós também temos, porque nós fazemos parte desta natureza. Por isso que ele diz que eles paralisam, dormindo no leito da ilusão, o que acaba perdendo uma encarnação. E continua dizendo, perante tal inércia, ou seja, ele está paralisado, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Os mensageiros da providência divina, eles estão imbuídos deste propósito. Então, quando nós estivermos
na mesmice. Eu não quero fazer nada, quero dormir, quero fazer aquilo, não quero ir no centro espírita, eu não quero me melhorar como pessoa, eu não quero fazer uma visita para uma pessoa também, não quero nada, eu quero ficar sem fazer nada. É aí que entra a depressão, e aqui ele não está falando em depressão, eu que estou falando, mas aqui acontece isso. Os mensageiros, os bons espíritos, eles vêm até nós e faz com que venham os aguilhões para nos estimular a sair daquela situação. E é por isso que nós temos que sair. Seja aquele que esteja em depressão, seja aquele que está desiludido da vida, não tem motivo para viver, tem que achar um motivo para viver. Porque se você não achar, você vai se suicidar. Então, o sentido da vida é a evolução moral e intelectual. É isto que nós temos que perceber. Ou seja, os aguilhões são coisas positivas. E nesta outra parte ele diz, cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Os tutelados somos nós. Nosso anjo de guarda, por exemplo, é um emissário. Desta feita, nós entendemos que Deus nos dá tudo. Tudo, nos deu a vida, nos dá todas as condições para que nós possamos aqui evoluir. Porque é bom nós lembrarmos que Deus nos criou não para sofrer. Ele criou para que nós tenhamos vidas eternas e com alegria, com amor. É isso que nós temos que entender, o objetivo da nossa vida. E caminhos bem infinitos, ou seja, nós temos muitos caminhos que são infinitos. Os gênios inspiradores são os nossos benfeitores e outros mais, espíritos evoluídos. E eles estão pedindo às criaturas que nós fazemos parte para que nós possamos ficar nos braços paternais. Porque se nós ficarmos naquilo de não fazer nada, nós estamos distanciando de Deus e, naturalmente, do nosso mentor espiritual. E ele deixa. Por quê? Porque nós temos que bater a cabeça, porque é um livre-arbítrio. Se eu não quero fazer nada, eu vou sofrer. É onde vai vir ali o aguilhão. Porque ele não deixa você também eternamente. Ele dá um tempo ali para você sofrer, depois vem de volta para te ajudar. E por isso que ele diz que nesse programa criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. O incitamento é o estímulo. Então, nesse programa que foi feito por Deus e naturalmente também por Jesus, que criou os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. É desta forma que funciona. Nós temos que ter isso em mente, que Jesus nos quer no amor, na felicidade. Mas muitas vezes nós estamos desviando do caminho de Deus, de Jesus. E diz ainda que a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Se aqui nós levarmos em conta que aguilhões para nós é a espora, aí nós estamos
renegando Deus. Nós estamos sendo, na verdade, ignorantes, porque essa não é a função de Deus. Deus não quer isso. Nossos benfeitores não querem isto. Eles não querem o sofrimento. Ele quer que nós sejamos conduzidos para o Pai dentro da doutrina do Cristo. Por isso que ele diz assim, e a luta são aguilhões ou oportunidades. Ou seja, você quer sofrer? Então é aguilhão. Se você está vendo uma oportunidade, ou seja, um estímulo, aí você está certo, está correto, vai em frente. Porque foi instituído pelo Cristo, a benefício de nós mesmos. E diz ainda que cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Aqui ele está dizendo para nós que cada pessoa tem sua dificuldade. Cada um de nós. Essa dificuldade que vem para nós é que nós precisamos. O outro não precisa, ele precisa de outra dificuldade. Às vezes a gente vê, eu estou sofrendo, por exemplo, uma pessoa que me traiu. É porque você precisa perdoar. Mas o outro não tem uma pessoa que traiu. Não tem, porque ele não precisa disso. Mas ele precisa de outra coisa. E voltando aqui nesse parágrafo, a riqueza e a pobreza, ele está dizendo uma coisa que nós sabemos, mas muitas pessoas às vezes não sabem. Tem gente que acha que a pobreza é um castigo de Deus. Não é. E a riqueza é um sujeito que está sendo preferido de Deus. Também não é. Vir na riqueza ou vir na pobreza é a mesma coisa, porque o sofrimento da riqueza é um pouco diferente da pobreza, porque todos dois sofrem. O pobre acha que o rico não sofre, mas sofre. E sofre muitas vezes muito mais do que o pobre. A fealdade, que é a feiura e a formosura. Há pessoas que falam, por que eu vi feio? É porque precisava. Às vezes você até pediu. E tem o sofrimento e a luta. O sofrimento é quando a pessoa está sofrendo e não quer fazer as coisas de Deus. O outro já luta, ultrapassa aquele desafio que são os aguilhões. E tem essas oportunidades que Deus nos concede. Nesta outra parte, e finalizando, ele diz assim, analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Olha que coisa linda, que já se falou antes, mas ele está falando novamente. Vamos analisar nossa vida. Onde é que estão os nossos sofrimentos? Os nossos sofrimentos, como que nós vamos entender se aquilo é uma espora ou é uma elevação, um estímulo para que eu possa sair da mesmice? Então, nós temos que pensar nisso para que nós nunca possamos acreditar que um aguilhão, que um sofrimento é castigo de Deus e que você não merece. E conclui dizendo que se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, ou seja, desobedecer, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Então, se Paulo de Tarso já era um espírito mais evoluído, ele veio para uma missão. E desta missão ele fez corretamente. Mas ele não podia esquecer que tinha sofrimento.
E ele sofreu todo tipo de sofrimento. Mas ele entendeu que ele teria que passar por aquilo. Minha querida, meu querido amigo, espero que eu tenha colaborado e que você tenha entendido e que possa guardar este conteúdo no seu coração, assim como eu também pretendo guardar. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.